Olá, está no ar Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa, aqui pela nossa RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Você sabe, pode nos assistir também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da RDC TV. E eu estou a postos aqui com o tablet para a gente conversar por WhatsApp, mandarem perguntas, recados, um oi para os convidados. O programa de hoje está lindo. E com gente de vários lugares do estado, que eu adoro. Eu estou com o Felipe Gagione, aqui do meu lado, o arquiteto, que veio de Caxias do Sul para nos dar entrevista. Tem projetos publicados nas maiores revistas do país, livros. Ele está bombando nas redes nacionais e é de Caxias do Sul, olha que orgulho. E a Mariana Prestes Design, que vocês já conhecem, que eventualmente me substitui aqui nesta poltrona. Ela faz trabalho de arte, design de perfis e vai mostrar pra gente o que ela expôs na BIMAD e na BUP. E o Samuel Gerber, o Samuel trabalha na Salvatore, na Minuano Salvatore, né, Samuel? E ele é designer e ele lançou uma poltrona que estava na vitrine da Salvatore, na BIMAD, e que eu e a Mariana ficamos encantadas quando olhamos assim. Eu vou dar um spoiler, ela tem inspiração em um esporte, depois a gente mostra. E a gente ficou super interessada em saber mais e conhecer o Samuel. E entramos lá, falamos com uma pessoa, quem é o design, não sei o quê. Em 2 minutos, Samuel estava do nosso lado. E agora ele está aqui, veio de Lindolfo Collor, é isso, né? Diretamente para o Arquitetura e Design, olha que maravilha. Mas a gente está então com o nosso sofá maravilhoso aqui, da Casieri, com esses 3 convidados que vão me ajudar a fazer o programa de hoje, não é? E eu tenho umas imagens também para mostrar para vocês, mais algumas imagens, agora da BIMAD, porque os 2 participaram da feira, e eu coloquei fotos aleatórias de vários tipos de produtos. Isso aqui eu achei interessante, porque essa febre das paredes verdes, que tem uma hora que a gente não sabe se ama ou se odeia, de tantas que tem, né? Em todo lugar tem parede verde, nem sempre é o caso, mas enfim, essas plantas são artificiais. Eu sei que muita gente tem contra coisas fake, mas eventualmente em algum lugar que não tenha uma solução, né? No exterior a gente vê isso também, se usa alguma coisa fake. Neste caso, tem umas propostas para criar uma parede verde fake, achei engraçado de mostrar. Vamos mudar a foto para ver o que nós temos mais, vamos passear um pouquinho mais pela BIMAD, mudamos a foto chiclete para a próxima, assim que der, porque a gente viu móveis, viu objetos, uma cadeira, né, Mariana? Essa cadeira estava na área de imprensa, se eu não estou enganada, né, no coworking. Ela tem uma trama sintética também, né? É uma trama sintética, mas com uma cara de trama natural, uma cara meio crua, assim, e a estrutura bem leve, que é uma estrutura que demorou a pegar como moda aqui no Brasil, né? Agora está se vendo. O artesão estava produzindo uma. A gente viu, na é verdade, feira, foi muito interessante. A feitura dela artesanal, assim, incrível, é muito, muito interessante. Vamos seguir o passeio para as próximas imagens. Aqui aquela coisa que eu estava falando da estrutura bem leve, delicada, de mobiliário, que no exterior se vê há anos, e aqui custou a chegar agora que isso está se disseminando. Se é bom, se não é, eu acho interessante como uma alternativa. Neste caso, o elemento, né, estrutural, assim, é colocado em evidência, pintado de uma cor, né, para realmente chamar atenção, porque os móveis não têm mais fundos, né? O arquiteto pode me dizer se eu estou errada. Os ambientes estão mais fluidos, integrados, e eles são vistos por todos os ângulos, né? Antigamente ficava tudo encostado na parede, não é mais assim. Vamos mudar a imagem para a próxima. Vamos ver o que nós temos mais. Isso eu achei interessante mostrar, é um tapete da Tapetá, que estava no ambiente de imprensa, como eu já comentei, o coworking da Co-Design, e era um espaço que tinha alguns elementos e tal, tinha que fazer uns recortes no tapete para acomodar as coisas, e olha como ele é fino, ele é quase uma camurça, enfim, com uma estrutura embaixo. Então, assim, ele é muito fino, tu não tropeça no limite, né, do tapete. Tu pode colocar um outro tapete em cima, ele funciona quase como um carpete, assim, uma solução que tu não escorrega, né, Mariana? Que tu não possa fazer alguma obra. Eu achei
super interessante. Eu acho que talvez seja a última imagem, não me lembro se tem mais alguma. Se tiver, vamos colocar. Ah, sim. Isso, né, Mariana, também estava lá, eu achei interessante. Olha, tá a cor da roupa do Felipe, da almofada ali, mostarda. Aquela almofada do meio desse estofado, ela tem duas frentes. Uma de tecido e a outra de couro. Um couro com uma cara de Salvatore, né, Samuel? Então, eu achei muito interessante, é da Feeling, na verdade, esse estofado. E aí tu pode usar dos dois lados e mudar a cara do espaço, virando um lado, o outro, né, fazendo uma mudança efêmera, rápida, para que não enjoa, não é isso? O que vocês acharam? Você chegaste aí na BIMAD? Não. São feiras voltadas para lojistas, né? Certo. E alguns arquitetos vão para conhecer tendências, imóveis, objetos. A BIMAD tem mais mobiliário, né, Mariana e Samuel? Sim. E a BUP tem mais objetos. Isso. Tem alguma coisa de mobiliário, né? E às vezes tem alguns expositores que expõem ambas, sempre tentando colocar alguma coisa diferente em uma e outra, né? Para ter uma graça para quem vai. Os lojistas que vão, alguns vão nas duas feiras. E isso é bastante interessante. Mas então eu já apresentei os convidados de hoje. Quero então dar de novo as boas-vindas a vocês. Obrigado. Muito obrigada por terem aceito o convite, viajado, me dar entrevista. Eu sempre me emociono muito com alguém que vem de fora para conversar comigo. Então, Caxias e Lindolfo Collor estão aqui com Porto Alegre. A gente vai agora no intervalo comercial, 2 minutinhos e já voltamos. Fica aí. Estamos aqui com 2 designers, com os quais vamos conversar agora. O Felipe pode interagir com a gente também. O Samuel Gerber e a Mariana Prestes, ambos estiveram expondo na ABIMAD. Mariana expôs na ABUP também. Mariana trabalha mais com superfícies e o Samuel com mobiliário. Como eu já contei no início, a gente viu, nós estávamos juntas, vimos a poltrona do Samuel na vitrine do stand, da marca. E entramos para conhecer mais e aí encontramos com ele. E agora o resto da história, vocês sabem que ele está aqui conosco. Muito bem. Samuel, tu tens uma história recente com design, né? Mas tu já trabalhavas na indústria, nessa área. Sim. Inclusive eu trabalho ainda, eu sou desenvolvedor dentro da indústria, ou seja, a gente faz a parte de curadoria de projetos e recebe projetos de outros designers e desenvolve ele dentro de uma modelagem, de uma prototipagem, assim. Então, eu junto com o pessoal da fábrica, a gente coordena um grupo que faz essa montagem, essa prototipagem e a preparação desse projeto para a indústria, né? Aí, como eu estava lá dentro, tive a felicidade de poder começar a produzir alguns móveis também. Sim, tu tinha formação na área também, eu né? sou formado em design de interiores, né? Atuei muito pouco, mas eu sempre fui apaixonado por produto, tanto que eu busquei educação também na área da marcenaria, tive marcenaria, inclusive, prototipei muito e agora estou tendo a oportunidade de trabalhar também com design autoral, que é novidade para mim, ainda estou me acostumando com isso aí, mas está bem interessante. Assim, tá? E o interessante é que pela tua atividade na indústria, tu sabe o que pode fazer, o que não pode, né? Tu conhece toda a sequência. Isso é muito importante para o designer, conhecer a capacidade da indústria de produzir ou não alguma coisa. É fundamental, né? é fundamental. Senão tu cria alguma coisa que não tem como fazer. Sim, eu não posso propor para a indústria a qual eu vou trabalhar uma coisa que seja impossível dela executar, né? Às vezes até é execuível, mas exige um caminho muito grande, uma terceirização, muito caro, talvez, fica muito né? caro e aí não convém, né? Então, Sim. o importante é saber o que tu tem em mãos, o que a indústria está acostumada a fazer e a partir disso, então, tu começa a propor projetos e desenhos, propostas que sejam plausíveis ali dentro, né? Esse é o principal ponto, assim. Uma felicidade minha poder estar incluso dentro de uma indústria que é bem capaz de fazer essas... A Mariana tem uma questão parecida, porque ao criar algumas estampas, né, Mariana, às vezes a empresa não conseguiria colocar em prática sobreposições e cortes e tudo isso que tu eventualmente podia inventar, né? Mas tu chegasse a puxar um pouco acima a régua, né, do teu parceiro de porcelana, criando algumas coisas que eles nunca tinham feito antes, né? A We Design Studio começou essa minha parceria com eles de assinar as coleções autorais em 2016.
logo que eu lancei a primeira coleção, em dezembro de 2015, ele já me chamou. E realmente, assim, a parte de linhas retas, sobreposições de cores, cromia, são questões que em geral não são usadas na porcelana, porque ou tornam muito caro o processo, ou o acabamento não fica bacana. Mas ali foi um primeiro momento que eu sugeri para a gente tentar chegar no limite técnico, para justamente oferecer um diferencial. E, enfim, o resultado foi tão bem feito pela parte deles, assim, que é uma coleção que ela perdura até hoje, ela ainda é comercial, as pessoas lembram dela e consomem ela, mas realmente tem questões técnicas, talvez não seja tão específico como o mobiliário, que imagino que tenha tão complexo, tão né? complexo, mas realmente sim, tem questões que como um designer a gente tem que conhecer o processo justamente para criar algo que seja comercial, que seja possível de produzir, porque senão a nossa função vira, né, perde um pouco o objetivo. Né? Mas vamos ver a poltrona do Samuel? Eu estou muito curiosa, né, para rever essa peça com as imagens que ele mandou para a gente. Olha só, assim ela estava na vitrine da Salvatore. Essa foto acho que não foi tu que mandaste pra gente, não, né? Essa foto não. Essa foto eu roubei do Instagram da Salvatore, porque eu me dei conta que a gente não tinha, eu queria mostrar toda a ambientação, né, que foi feita com o taco e a bola e a luva, porque tu vai explicar pra gente como é que tu criaste e é importante visualizar, né? Sim. Quem não tem muito presente como é que é beisebol pode ficar pensando, mas como é que é isso, né? Eis o taco de golfe, eis a luva, eis a bola. A gente está vendo a peça na vitrine. A gente pode mostrar agora a foto que o Samuel mandou para a gente, para ele descrever. Então, agora a gente vê mais claramente os pés, né, da poltrona. Agora conta para a gente essa história, Samuel. Então, essa é a poltrona Groove, né? Foi apelidada lá dentro da fábrica, até questões de... É uma portuguesada da luva, né? Mas enfim, a gente resolveu trazer alguns elementos assim do beisebol, que é um esporte, né, que é pouco difundido aqui na região. Aliás, hoje é o dia do esportista, então... Hoje é o dia do esportista, é verdade. Hoje é o dia do esportista, é verdade. Então são elementos chaves, são bem visíveis, né? Os pés dela principalmente têm esse formato cônico, assim, que trazem bastante a lembrança do taco. Toda a parte de costura decorativa também foi inspirada nas costuras de bola, então tem todo um trabalho bem minucioso aí para trazer esses detalhes. E até os fofinhos dela, assim, de pillow, de almofada, também traz um pouco da roupa, da moda do beisebol, que é uma moda mais solta, assim, bem despojado, bem soltinho. Então, a gente trouxe alguns elementos do esporte, não escrachados, claro, meio mais sutis, né? Mais sutis. Os pés são bem evidentes. A gente sabendo, a gente enxerga os tacos. Né? Logo vê. Agora o resto precisa ter um olhar mais atento. Assim. E é tão bom saber a história, né, Felipe, dos móveis. Imagina tu como especificadora, assim, saber todos os detalhes. A coisa cresce, né? Fica mais interessante, né? E a gente, por exemplo, a gente pega uma casa de um esportista. E daí a gente sabendo que tem a poltrona, que tem essa relação com o esporte, as costuras que tem a ver com a bola de beisebol ali. Então, eu acho que a gente tendo essas referências, conta bastante para enriquece o projeto. Eu acho, é muito interessante, né? Podemos mudar a imagem, acho que deve ter mais uma, se não me engano, uma ou duas de detalhe. Olha a frente dela ali, que bonita. As eu costuras, lembro que chamou né? muita atenção da gente que na vitrine, por estar com a luva em cima, o couro tinha o mesmo tom. E na hora né, nós olhamos e chamou muita atenção, porque a gente já entendeu que tinha uma história ali por trás, tinha um conceito. Tinha um storytelling. A lateral é couro também? É toda couro, né? Couro. A gente trabalha praticamente só couro. A lateral é um couro de soleta, né? A gente chama de atanado. É um couro um pouco mais grosso, ele tem um curtimento um pouquinho mais rústico, assim, então ele... Para segurar mesmo a estrutura, né? Então ele aguenta bastante. Certo. Ali não é o caso dele ser estruturado, mas ele é um couro bem mais forte, super resistente. Assim. Essa peça aí também foi uma versão 1/1, assim, que a gente fez só uma, que a gente trouxe costuras feitas à mão, que são as mesmas costuras que tem nas luvas de beisebol. Que são enfiados de couro, que chamam, então é feito pequenos furos no couro, enfiado uma fina tira.
para fazer a junção das partes. Então, uma peça que deu bastante trabalho ali para É gente. quase uma alta costura, né? É, Isso me lembra uma coisa triste hoje que Karl Lagerfeld nos deixou, né? Um grande estilista, estava fazendo Coco Chanel e tudo isso. E é um parêntese agora, eu lembro quando eu cheguei na Galerie Lafayette há muitos anos, primeira vez que eu fui à França, eu vi um painel enorme com uns óculos incríveis. Eu entrei lá e eu falei para a moça que eu queria aqueles óculos. E ela achou que eu não sabia falar óculos em francês e queria me mostrar todos. Não, eu quero aquele do Karl Lagerfeld. E até hoje eu tenho, assim, eu fiquei bem triste. Mas essa questão da alta costura, do legado que essa gente deixou, eu imagino que para um designer, até na hora que ele vai criar, isso fica introjetado, né? Tudo que tu viu na vida, né, Felipe? Todos os museus que tu visitou, as obras de arte que tu viu, peças de moda, As pessoas que a gente conversou, tudo, né, os impacta. papos. Uma hora volta no teu trabalho, né? Certeza. E tu fica com aquela referência na memória, assim, é tão interessante ter memória, né, das coisas. Posso abrir um parênteses, tem uma entrevista do Karl Lagerfeld que a Lilian Patti pergunta para ele qual era o próximo destino que ele queria ir, porque os desfiles dele sempre tinham a ver com uma cultura. Sim. Não é um país exatamente, mas uma cultura. E ele disse que ele não viajava mais porque o lugar que ele mais gostava era dentro dele mesmo. Não é? Mas ele já estava com 80 anos, eles não fazem Sim. muito tempo essa entrevista. Sim, Então sim. ele já estava mais acomodado mesmo. No último desfile ele já não apareceu, né? Já estava Estava com mais... 85 agora. 85. 85, né, Mariana? O Isso. Mendini também. Alessandro Mendini foi ontem. Ai, que semana, meu Deus. Porque é um grande designer italiano, provavelmente no Salão del Mobile em Milano esse ano vai ter alguma homenagem a ele, alguma coisa, porque todo ano havia exposição de peças dele, né? Ou novas, ou um retrospecto de alguma marca. Ele trabalhou para grandes marcas, né, internacionais. Porque lá fora, né, Samuel e Mariana, é interessante, o design, ele é assinado pelo designer, né, Samuel, a Mariana, e também pela marca, né? Sei lá, fulano de tal para Cartel, fulano de tal para, né, para Magis. Então, as marcas estão sempre junto. As marcas também são um selo de qualidade do design, né? Às vezes, Felipe, tu pode não saber o nome do designer, mas tu sabe a marca, né? É muito forte isso. A Moi, que tem aquela A grande Moi, show todo a ano. Moi que a gente ama, a gente ama, Passagem chora lá dentro, faz um obrigatória. fiasco terrível, ama de paixão. E eu estava olhando aqui acho, na Casa Vogue, que saiu um projeto teu, eu olhei assim, uma cadeira Herman Miller. Herman Miller é a marca, né? Claro. Enfim, o nome da cadeira, a gente não lembrava qual era, não lembro, mas eu tenho uma Setu que eu amo, que resolveu o problema de coluna. Então, assim, as marcas trazem consigo a questão, a ergonomia da Herman Miller é fantástica. Os produtos que a Moi vende são incríveis, né? A Magis, a Cartel e tudo isso. A Salvatore, né? A We Design Studio. Eu acho que a gente tem que colocar as marcas no Brasil na mesa, na área de design, e começar a aprender a fazer como lá fora se faz. Porque traz junto consigo uma marca de qualidade e de excelência em design. Mas chega de conversa, vamos mostrar umas peças da Mariana Prestes lá na Bimad, olha ali. Lindo. Conta, Mariana. Bom, essas a são as história. telas que eu lancei para a Casa Tendenza, né, que ela é representante e vende para lojistas. Tem muitas pessoas que entram em contato com a Casa Tendenza, cliente final, e fica assim, ai meu Deus, só vende para lojista, assim, como é uma feira específica. Mas a Gobi Novelli vende aqui em A Porto Gobi Novelli Alegre. aqui em Porto Alegre vende, então a gente Essenza sempre indica as também. lojas para as pessoas. E, bom, eu tenho esse carinho pela natureza desde pequena, tanto que eu já comentei aqui que eu queria ser bióloga, veterinária, enfim, antes de ir para... Né, ou era artes, ou era essa parte de natureza, hoje eu consegui juntar tudo. E com essas minhas coleções eu quero sempre trazer um pouco uma consciência do que a gente está fazendo com o mundo, com o meio ambiente. Então, eu já tive, né, as coleções do cardeal amarelo, do cravo do campo, que são espécies gaúchas ameaçadas de extinção. E agora eu estou apresentando a ararinha azul, que é uma espécie considerada extinta no Brasil. Só que quando eu selecionei trabalhar com ela, eu tive uma notícia muito feliz, que a Alemanha e a Bélgica têm indivíduos em cativeiro. E eles estão financiando um projeto. A Bélgica enviou para Berlim os indivíduos que eles tinham de ararinha, construíram em Berlim esse cativeiro com clima tropical para elas começarem um processo de adaptação.
E agora, em 2019, elas chegam aqui no Brasil, na Bahia. Esses 2 países estão financiando um cativeiro especial na Bahia, que é o local de origem delas, para recebê-las, e elas vão ficar em torno de 2 anos, né, nesse ambiente, para então iniciar um processo de reintrodução de soltura controlada na natureza, para realmente tentar salvar a espécie, porque hoje oficialmente é considerada extinta porque não tem soltas na natureza, mas em cativeiro sim. Então é um projeto que me emocionou muito e eu quis trabalhar com essa questão do nanquim, da aquarela, com ela sem as formas bem definidas, como é o caso do cardeal, por exemplo, que ele ainda existe na natureza. Só que quando eu soube dessa notícia, até o último quadro ali embaixo talvez não dê para perceber muito bem, que ele começa de uma mancha e ela vai voltando a ter forma, voltando a ter cor, para mostrar esse processo dela renascendo, tanto que eu chamo aquela tela de renascimento. E tem muitas figuras abstratas, então assim, sem essa forma realista. Aí não estão coleções. todos os quadros, né, Não Mariana? estão todos, tem alguns com tiragem limitada, inclusive, artes, que eles não foram para a feira porque eles estão no fim da numeração, mas ali na Gobi acredito que tem disponível. Então, e essa é a outra coleção que eu lancei junto, que se chama Árvores da Vida, que a minha proposta agora também é trabalhar com espécies de árvores que tenham um papel fundamental na natureza. Todas têm, mas eu selecionei 2, que é o alfarrobo e inhanduvá, que são 2 árvores que o cardeal amarelo selecionou para colocar o ninho dele e gerar vida. Então, a própria expressão Árvores da Vida tem essa questão de renascimento, de imortalidade, enfim. Sim, quando a Mariana fala de cardeal amarelo, se refere a um pássaro que foi o protagonista da primeira coleção, que a cada ano ela aumenta e ela continua existindo e vai ser assim para sempre. Eu gosto sempre de fazer a associação a o cardeal amarelo, o cravo do campo, a abelha metálica. O cravo do campo é uma flor que ela é vizinha do cardeal amarelo aqui do Pampa. Então agora eu resolvi trazer essa questão das árvores até para mostrar também um jeito mais artístico e para a gente conhecer outras espécies, né, que não sejam tão comuns na nossa natureza, mas que elas são fundamentais, elas são conhecidas como a savana brasileira, que é uma região muito específica ali do sudeste, sudoeste perto da Argentina, Uruguai, né? Fica bem no Pampa. Né? Fica bem ali na fronteira. Isso. E é uma parte do estado e da natureza que a gente acha que não tem aqui, né? Imagina uma savana. A gente acha que não existe isso aqui, né? Mas tem toda um bioma, né, bem específico. E hoje eu tenho tem trabalhado... que ser cuidado, controlado, porque o próprio cardeal amarelo, né, ele anda muito pelo chão, né, muito rasteiro, então ele é muito vulnerável, né, a predadores e tudo. Então a preocupação da Mariana com essa questão de preservação de espécies e alertar para a condição das espécies em vulnerabilidade, né, eu acho tão bonito isso. O principal predador, na verdade, da natureza é o ser humano, né? Eles fizeram uma pesquisa, eu trabalho muito em conjunto com o núcleo de biologia e ornitologia da PUC e da URGS também, então eles me fornecem muita informação e material. Aí está a linha de porcelanas e vidros da Ararinha Azul, que eu estou lançando para o eDesign Studio. Esse lançamento aconteceu agora na BUP, que encerra hoje. E também a parte dos vidros é a linha americana da Nadir. Então eu resolvi trabalhar, como os copos nessa linha americana ela já tem essa silhueta verticalizada, essas linhas, eu trabalhei com os tons da ararinha, que a ararinha ela tem um tom que começa num azul jeans, um azul turquesa, vai ter um azul clarinho. Trabalhei com esses 3 tons de azul, tanto em linhas retas, como também em meia-luas, para lembrar esse movimento das penas dela, então fazer algo mais lúdico, e mais como abstrato. tu começa tudo com aquarela, né? Então a gente vê bem o traço, assim, acho interessante isso. Eu gosto bastante de trabalhar, assim, 90% dos projetos que eu desenvolvo, tanto para clientes corporativos, residenciais, eu gosto de trabalhar com manual, com a pintura manual, com a ilustração manual, porque acho que cria uma identidade, uma personalidade, tem uma história forte por trás, não é um vetor digital, algo que todo mundo possa baixar na internet e usar, então cria um diferencial. Aí tem um outro ângulo da linha. Eu achei interessante que
a We Design Studio propôs para a Mariana usar esses vidros da Nadir Figueiredo, já que tem uma personalidade muito forte, né? O copo americano é muito forte. Pensei, meu Deus, o que ela vai fazer com ele? Eu né? morri de medo, confesso. Aí já na BUP. Porque é mais fácil, né, trabalhar com porcelana, com uma base branca, Claro, lisa. E no momento que você vai trabalhar com uma peça que ela já tem um design lindo, já tem características uma força, marcantes. super conhecida. E fazer essa interferência e não ficar agressivo e não brigar uma coisa com a outra, né? Então... Eu acho interessante essa linha de moringas, né? Que tem o copo que vai tampando a moringa, né? Ele tem a base colorida e tu tira, ele fica muito bonito. Essa parte da moringa, tanto da Las, que é de vidro, como a de porcelana, eu tento trazer uma linguagem única desde da primeira coleção do Cardial e passando pela Flor do Cravo, que é colorir essa base do copo de vidro e colorir esse gargalo, né, o pescoço da moringa, como se a cor estivesse saindo do copo e derramando, escorrendo, para as peças terem alguma semelhança, né, das linhas. Muito bonito, Mariana. Será que a gente tem mais alguma imagem? Não me lembro se essa não é. Acho que essa é a última, não? Eu acho que pode ser. E como é que aparecem esses personagens? Ararinha Azul... Como é que começa a pesquisa? Olha, tá o Elcio. O Elcio. A primeira pesquisa, quando eu decidi fazer essa minha mudança profissional de publicitária, começar a trabalhar com design de superfície, e eu estava num momento assim, muito indecisa do que fazer da vida, eu voltei para dentro de mim, né, e lembrei assim, o que eu queria ser quando eu era criança. Qual que eram os meus anseios? Por que eu escolhi a publicidade? Pode cortar um pouquinho para o estúdio agora. Por que eu fui para as artes visuais? É que eu descobri que o Samuel também estava no IAM. Então, essa questão da natureza sempre foi muito forte para mim. E o design, ele sempre carrega uma história, um contexto. Ele, além de ser funcional e belo, ele também pode levar uma história, pode levar sensações para as pessoas. Então, eu queria levar esse diferencial, não queria desenvolver estampas bate-caixa, como chamam, que todo mundo faz. Enfim, queria ter um diferencial meu. E me dei conta que poderia trabalhar com temas do Rio Grande do Sul, temas brasileiros que não são muito explorados. Então eu fui para essa questão da natureza ameaçada de extinção, que em geral a gente não tem muita informação ou não busca. Sim, tinha a tua preocupação com isso também. Ela era pequenininha e queria, mãe, eu quero trabalhar para a WWF. Eu falei, queria ser voluntária, ajudar os animais. Alguma coisa. Então, assim, eu fiz essa pesquisa de espécies ameaçadas de extinção e aí encontrei o top 10 gaúcho. E, em primeiro lugar, praticamente está o Cardial Amarelo. Aí, no momento que eu fui desenvolvendo a coleção, me apresentaram a Carla Fontana, que ela é curadora de aves da PUC. Então, a gente se amou desde o primeiro momento, a gente começou a trabalhar muito juntas. E aí, a partir disso, eles fizeram um documentário, aí descobri o Cravo do Campo, que é vizinho do Cardial. Então, as informações começaram a chegar e eu fui abraçando todo mundo. E a Ararinha... conversando com a Casa Tendenza, a gente queria fazer uma proposta de uma edição mais limitada ainda, que fosse ainda mais exclusiva. Então eu pensei, o que é exclusividade, o que é o limite? Uma espécie que não existe mais, né, que seja pouco visível, enfim. Então eu fiz essa pesquisa, conversei com a Carla Fontana também, chegamos na Ararinha Azul, e assim que eu selecionei ela, veio essa notícia desse projeto lindo, então eu tive certeza que eu ia trabalhar com ela. E até a MOI, agora em Milão, ano passado, ela tinha uma exposição de animais extintos. Isso, internacionais, mundiais, enfim. E eu já estava com a ideia de trabalhar com a ararinha quando eu vi todo aquele ambiente, tinha os originais, as ilustrações originais, os papéis de parede que derivaram, os tecidos, os carpetes. Foi uma emoção atrás da outra, porque eu vi que realmente esse meu caminho de trabalho autoral, ele faz sentido, né? Tem um diálogo, né, com outros locais do mundo, enfim, mas é uma verdade que eu sigo. E claro que para os meus clientes, eu sempre tento levar alguma questão de natureza, mas não são obrigados, né, a trabalhar com natureza o tempo inteiro, vamos deixar bem claro. Também faço os geométricos, tenho maior prazer, mas eu amo trabalhar com natureza. Mas muito bem, o papo está uma delícia, mas a gente precisa chamar um intervalo comercial e a gente volta com Felipe Gagione, de Caxias do Sul. Alô, Caxias, fique ligado que a gente já volta para contar tudo sobre esse moço mega talentoso. Até já!
depois de falar de design de produto, de design de superfície, a gente vai falar de design de interiores, é isso, Felipe? É isso O aí. arquiteto Felipe Gagione, chiquérrimo de Caxias, publicadíssimo em Vogue, Casa e Anuários, é uma loucura. E com uns projetos incríveis, porque não é só publicar, é publicar uma coisa que a pessoa olha, este projeto poderia estar em qualquer parte do mundo. É assim que é seu trabalho. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Um Obrigada. prazer, uma honra estar aqui. Adorei o convite. Vim correndo de Caxias. Vim de ônibus, mas correndo rapidinho. Ah, muito bem. Muito bem. Felipe, se a gente fosse explicar para quem não te conhece, quem é o Felipe, como é que é teu trabalho, o que a gente poderia dizer? Então, eu sou formado há 9 anos pela PUC. Comecei um escritório anterior, eu tinha uma sociedade. Eu estou há 3 anos agora com uma carreira mais minha, mais autoral também. Eu gosto de um estilo, eu mesclo industrial, um pouco de minimalismo, mas também gosto do clássico. Eu vou por aí. Bastante industrial eu gosto. Eu trabalho bastante com interiores, bastante mesmo, bem mais do que civil, bem mais. Alguma coisa de civil eu tenho feito. Fiz vários restaurantes, parte comercial, fiz muita coisa também. Até rodoviária já trabalhei. Que maravilha, isso dá uma destreza, né, de trabalhar. Isso. É que nem o Samuel conhecendo o processo da Exato. fábrica, a Mariana se envolvendo também, o que pode fazer. Isso e dá segurança também para Dá, ti, né? Dá, porque E logo é que a tão gente sai da interessante, faculdade... desculpa te interromper, os teus projetos de interiores têm uma arquitetura na coisa, né? Isso, Não é isso. só uma finalização, uma decoração, assim. Eu trago bastante do cliente, vem muito dele, óbvio, né? A pessoa também que nos procura já entende, já conhece também um pouco do trabalho, mas a partir daí a gente vai fazendo o melhor da gente, e um pouco da gente, um pouco do cliente. É isso que eu gosto. Gosto de ambientes também com história, com a história do morador, ou se ele não tem uma história, a gente cria uma história. Isso é legal. Mas é sempre com isso, com estampas e com cores. E arte, o que tu usa bastante. Isso. É, Sóbrio, mas criando. porém com uma identidade, né? Tem personalidade, Com né? Tu vê que ali personalidade. tem Isso, uma alma, né? isso. A gente tem umas imagens maravilhosas de projetos, quando for possível mostrar, olha só, e tu vai nos contando aonde é. Esse é um apartamento em Caxias, essa é a parte da cozinha. Os clientes é um casal jovem e eles queriam realmente... Era um apartamento normal, de uma construtora. Mas eu cheguei lá, a primeira angústia era o tamanho da cozinha. Eu disse, não, então essa cozinha, vamos levar ela para a sala. Então, toda essa cozinha, essa bancada abraça um pedaço da sala. E a partir daí, começa a acontecer. Eles recebem muitos amigos e eles são gourmets e gostam de beber vinhos. Caxias, né? Caxias é frio, tem lareira, tem bons vinhos. Muito bom. Essa parte da cozinha, então, é uma caixa de madeira, Sim. em lâmina de madeira natural, que é o louro frejó. O piso é ladrilho hidráulico, só da cozinha e da lavanderia. Aquela porta preta que tem ali, entra para a lavanderia, ela é igual à cozinha, ela é uma continuação. Olha Eu gosto de só. dar essa interpretação para a lavanderia também, porque se às vezes tu quer lavar uma roupinha, alguma coisa, também tem que ter uma lavanderia bonita, né? Claro. E eu achei interessante a mistura de materiais, a pedra ali Pedra do tampo. é o Carrara, Mármore que eu Carrara. amo. E esse Maravilha. piso preto, todo o apartamento Ladrilho. depois o piso é preto. E ele tem essa carga do preto. Esse é o lavabo desse mesmo Bem apartamento. dramático, que lindo. Que a gente vem também com aquela pegada um pouco industrial. Daí tem fornacete nas Que paredes, que a gente fornacete. ama também. Lindo, lindo. O mármore de Carrara. O piso daí já volta a ser preto. Sim. Que bonito. A pia também é de pedra. É daquele negresco, sabe? Aquelas... Sim. Porque não tinha uma pia preta da mesma cor do vaso, porque a gente vive no Brasil, então a gente tem que dançar conforme Sim. as coisas que tem no mercado e que a gente consiga E fazer. os parceiros assumem contigo, né, para fazer, pegam junto, né? Sim, a gente gosta, né? O Isso resultado final é um prazer, né, Eliane? Compensa, né, o Compensa. sacrifício, o trabalho, tudo isso. Muito bonito, vamos seguir em frente. Eu quero ver tudo. O que mais que a gente tem de Vamos lá. fotos? Então aí a sala, que do lado ali
tem essa bancada gourmet. Esse estofado, humildemente, fui eu que desenhei, ele é mais baixinho, porque os clientes queriam esse sofá italiano. São jovens, o corpo dele é de... O corpo com um bom joelho. Com os joelhos bons, é ótimo. Vamos treinar no sofá. Então, ele, na verdade, é quase uma releitura de uma Chesterfield. Uma parte falta o braço, atrás, daí vem essa mesinha onde tem o Ims Bird e tem aquele açucareiro da Celeste. O casal gosta de design, Eu tô vendo várias peças ali. Isso. Esse Bird aí é um incrível, ícone, né? É um ícone, E ele... Estive lá em Wenningham. E sabe que lá na Alemanha, Charles na e a Alemanha, Rita, né? onde fica a Casa Vitra, esse é um pássaro de lá. Ele é um pássaro que tem lá, assim, da Casa Mesmo? Vitra. Daí a gente olhou Que nem e a disse Mariana trabalha com pássaros que existem. Isso. Né? Locais, né? Sim. Então daí que também, a gente estando nesse lugar, a gente consegue entender essas coisas e as inspirações, E né, Mariana? valorizar, né? Tu começa a olhar. A gente olha para aquilo com outros olhos, não adianta. E com é muito vontade de pôr nos projetos. É toda uma Uhum. história, sensações e lembranças da viagem. Que lindos os tons, Felipe. Isso, aí a gente entra no cinza. Olha só. Aí a gente consegue ver bem a história do piso preto de todo o apartamento. Essa é a cabeceira da cama, Maravilhoso. Demais, hein? que também tem fornacete. que o- Moraríamos aí fácil, né, Maria? Adorei o trabalho dele. As mesinhas de cabeceira são da Bianca Barbato, que é uma designer que eu tenho Da maior... Bianca, querida. Amo usar o trabalho dela Ela sempre. é jovem. Jovem, e tem o um trabalho é arrojadíssimo. Ela apareceu há o quê? Uns 5 anos, talvez? Não sei, 10, no máximo. No máximo No 10, máximo. exato. E assim, as primeiras coisas eram muito diferentes, lembra? E ela trabalha com latão Ela- o escovado, latão, ela fazia polido, é uma mescla. Aqueles vazados, aquelas coisas que ninguém Isso. fazia, né? Parecia um bordado aquilo. Exato, um Né? rendilhado. Um rendilhado, isso, Ela é rendas. incrível. Exatamente, eu queria falar renda. E daí a gente tem Guilherme Ventes de um lado, do outro lado é uma luminária que a gente comprou na fase, eu não lembro. Gui Ventes, que é de Caxias, Que é de também, Caxias, mas está desbravando o mundo. Em Milão. Não é? O Gui, todo mundo acha que ele é São Paulo, mas ele é nosso. Ele é nosso. É. A cama, humildemente, fui eu que desenhei também. Mas Essa não tua linha, tem botar o humildemente, podia lançar. É que, na verdade, são as nossas necessidades. Eu preciso Sim. de uma cama. O mercado não tem camas. Não tem. É box. Mas Eu agora, não sou muito fã quero dos te box. dar a notícia que está voltando a ter. Que A gente tem. está vendo em mostras já. A Natucilan tem uma linha no Brasil. Isso, a Kit Natuzzi Cam, tem. Isso, e eu vi alguma coisa na Mostra Glass de camas já de empresas daqui, cama toda de Que couro, assim, graças a Deus. No ambiente das meninas do Loft, lembra? Lembro. Uhum. Não é que tu Bem participasse linda. com, tem um quadro teu até da árvore lá, né? Fica mais Hamburgo, Mas elegante enfim, cama, sabe? eu também É. gosto de cama, eu gosto de cama. Fica... Mas continuando As aqui. fotos, eu queria dizer que as fotos são do Marcelo Dona Dulce. Dona só pra não Dulce, meu esquecer. amor, maravilhosa. Aí é o mesmo quarto, tem Do outro a lado. varanda, a gente fez uma parede verde, nivelou o piso e continuou com o piso e preto. Tem olha- Radaeli lá no fundo. Ai, um Gelson Radaeli maravilhoso. Isso. Não, e olha, e tudo faz sentido estar ali e tem uma presença e muda todo o projeto aquilo estar ali ou não, né? com Olha certeza. só, olha esse verde que salta e o preto e a madeira. Tu é muito preciso, isso é uma coisa que eu notei assim, nos seus projetos. A coisa faz muito sentido estar ali. Obrigado. É impressionante. Ali atrás da cama, a cabeceira é o closet, obviamente, atrás da Sim. cabeceira. Mas esse armário comprido, aquele final que tem tipo como se fosse uma janela industrial, ali continua sendo um closet, entendeu? É a sapateira do quarto, mas a gente queria dar essa leitura mais janela, enfim. Sim, e que material é aquele? É vidro, É um vidro e madeira. leitoso, É um vidro sim. leitoso e madeira. Que interessante, lindo. muito legal. O espelho também foi. Maravilhoso. Desenho Agora espiritual. voltando! As carinhas assim. As carinhas assim, a gente tem outras fotos, a gente deve estar mudando a pasta lá, porque o Felipe tem milhares de fotos, É, eu né? mandei, pediram 15 a 16, eu mandei 16. Manda 50. Uma a mais. O Ramiro está falando uma coisa que eu não ouvi nada, mas continuamos nossa conversa aqui. Se quiser Será que é repetir, meu por favor. microfone? Você está achando que está fazendo barulho do microfone? Não sei, eu me mexo bastante. Não sei. Eu acho que a gente vai chamar um intervalo Isso aí. e a gente continua o papo na volta, pode ser? Claro. Então tá, até já. Beijo, fica aí.
Estamos conversando aqui com o Felipe Gargione, arquiteto. A gente estava mostrando um projeto dele que foi publicado no Anuário Casa Isso, e na revista Casa também, Top 100. Top 100. Então a gente está com as capas aqui para mostrar aqui para a câmera. Olha só. Tá vendo? Opa. Consegue? Fica paradinho ali. Isso. Aqui está esse apartamento. Caiu o marcador. É a vida real. Deixa eu mostrar aqui do Book Casa, então. Esse aqui é do Top 100. Os 100 escritórios que mais se destacaram em 2019. Olha, combina com a roupa. Viu só? Muito Aqui. bem. A gente vai Outro continuar projeto. daqui a pouco olhando esses projetos e depois a gente vai passar para um projeto que saiu na Vogue, né? Isso, na última Vogue na agora. última Vogue. Que a Porque gente esse que a gosta. gente está vendo também saiu na Vogue do ano Isso, passado, do ano né? passado, de janeiro. Isso, mas tá valendo. Vamos continuar olhando as fotos? Vamos passear pelos projetos do Felipe? Estou muito curiosa, olha só. Então, esse é em Porto Alegre, é na verdade em Eldorado do Sul, num condomínio. Essa casa, ela é uma casa que eu fiz o projeto de interiores. Um escritório de Porto Alegre chamado Arquitetura Nacional fez o projeto da casa. Maravilhoso. Então, Da Paula. da Otto. Paula e do Eduardo e Ellen. pode ser. Isso. A Paula está inclusive no GNT. Eu adoro a Paula, estilosa. Então, essa casa, o que acontece? Ela foi invertida. A parte de cima da casa, o segundo pavimento, é o social e a parte de baixo são os quartos. Maravilhoso. E esse é o corredor que levam os quartos. Então, o teto ele é o concreto natural da obra, um piso de cimento, os painéis em folha de madeira natural. É Jequitibá essa madeira, isso. Maravilhoso. E esse tapete fui eu que desenhei, viu? Olha, Olha, ali Eu tô me humildemente, bombando. Ai, a gente Mariana queria um Prestes. tapete meio Patrícia Arquiola, meio uma coisa... Quem é essas que refer- produziu? Foi a Ponto e Filo. Ponto e Filo. Muito bem. E botamos a Ema ali para dar um surrealismo, uma coisa, né, uma referência de... Ou perder a referência de escala, na verdade, não ter a referência de escala, né? Um toque de loucura, Um graças toque- a Deus. Ótimo, Isso. muito bom. Aí a cozinha, que acontece daí no segundo pavimento. Isso é uma cozinha, gente. Gente, é no Rio Grande do Sul. Fico tão Apresento feliz. você na cozinha. Vai, Felipe Gargione, maravilhosa. Que lindas Aí cadeiras. tu Sim. vê isso, as cadeiras são... A gente tem a mesma cadeira, mas em 4 Cada uma cores de uma diferentes. cor. Isso. O Estúdio Prestes vai fazer uma proposta assim na área de Marina Prestes. Outro dia a gente conta, não vamos Oba. Muito Isso. bem, vamos continuar as imagens, porque senão a gente fica na mesma horas, porque eu estou adorando tudo. Esse Eis é o a cadeira que eu escritório, falei, do a cadeira com a escritório, cadeira Herman maravilhosa. Miller. É. Esse é o escritório. Todas essas portas desse pórtico que vocês estão vendo, preto, ele abre com toque, tem um armário Tudo grande fecha que o toque. Isso. Olha. Tem um armário enorme ali do lado esquerdo da cadeira, Sim. que a gente puxa, ele é enorme, daí tem todos uns arquivos. São molduras, né? São Isso, rasgos. E isso. esse tapete da linha Humildemente também? Não, esse não. é de linha. Esse é da Ponto Da e Filo, Ponto e mas Filo. é de uma linha que eles desenvolvem mesmo. Maravilhoso. E essa mistura da madeira clara, Preta. intermediária, Isso com com o a ébano. ebanizada, fica Uhum, a maravilhoso. tauaria ebanizado aí em cima. Tauaria ebanizada, maravilhoso. Tauaria E é o o- cimento. E o cimento no teto, adorei. Ó, lá tem uma Adriana Duque, Adriana né? Lá no Duque, fundo, aquele isso. quadro dessa colombiana, que vocês devem ter visto muito em mostras, revistas. Ela começou a bombar de uma maneira, né? Muito. Invadiu o Brasil, essa O mulher. que aconteceu? Porque, a dona dessa casa, ela foi DJ, Ah, entendeu? Então a Entendi gente agora, procurou o essas perfil. referências também da ex-profissão dela. Sim. Hoje ela é uma empresária, mas... Então ela trabalhou com isso. Esse banco é da Prototype, que é uma empresa de São Paulo que eu amo trabalhar. Maravilhosa. o trabalho dele. Então esses cavaquinhos eles levantam e viram para os dois lados, como tem o balanço ali. Esse sofá é muito que a gente está sentado agora, bem... Se não for o mesmo, é muito parecido. é muito parecido com o nosso. Esse aqui é Isso. Casieri, não sei de onde é aquele ali. Muito parecido. No corredor ali na escada a gente tem papel de parede, que eu também gosto de usar papel de parede. A Mariana agradece que a gente Agradeço, goste, né? por favor, usem, gente, é Não, é demais. porque dá uma personalidade Dá um pro... diferencial no A projeto, Mariana tem uma cresce. linha de 23 papéis, agora temos
coisas impressionantes. Eu gosto bastante. Eu adoro Eu gosto também. de fazer personalizado, agora eu tenho feito bastante para os arquitetos, em função do cliente, também para fechar todas as pontas, né? Ter o- Sim, que nem tu fizeste o tapete e fazer o papel de parede, né? Isso, Fazer eu toda uma gosto de trabalhar com mas- exclusividade pro isso é cliente, bom, entendeu? né? também. Por isso, às vezes, eu desenho. Pra Sim, gente ter uma sim. coisa do Sim, projeto. Com certeza, muito bacana. E olha lá, e agora conta. o que Aí que é nós isso. temos um David Ballan, que é uma Olha. tapeçaria do David Ballan, que é linda de morrer. É uma que eu loucura amo. isso. É. O E David essa... Ballan, Sim, desculpa. ele é um artista que também, ele tava super assim, ela já tinha essa tela, e de repente ele estourou no Brasil em várias mostras e... Isso. É. E essa caixa de madeira. Isso que é uma vem- caixa de madeira que vem lá da churrasqueira, vem lá da cozinha. Quando vocês viram a cozinha, Vem isso vindo, dobra, vem vindo, vem vem. e entra na Certo. sala. Esse lustre a gente foi no antiquário, eu pedi para tirar todos os cristais, que a gente queria só o esqueleto do lustre. Maravilhoso. Eu já tinha, na verdade, essa imagem na minha cabeça, Uma eu coisa sabia bela como e ia fera, ficar. assim, É. né? Adorei. Muito bacana. Aí Olha. daí é uma parte do meu trabalho comercial, que eu fiz, essa é uma loja em Caxias do Sul, chamada do Móvel, uma loja de planejados, é assim que se fala, né, planejados. É. Então essa é a cozinha, daí tem a sala, essa continua sendo a cozinha. Certo, pode ir passando a imagem pra gente passear pela Essa é a loja. sala, tem Guilherme Linda. Ventes, essa luminária dele, Sim, pela linda a Luxon. luminária, linda. O estofado também, O maravilhoso. estofado, eu não sei de onde é. Esse é um Olha. restaurante que eu também tenho essa... Em adoro Caxias, fazer né? restaurante. Isso. Eu vi no teu Instagram. Eu esse gosto bastante. projeto. Isso. Essa Ah, luminária os também eletrodomésticos linda. vermelhos, a gente adorei. desenhou. Muito legal. É uma sala comercial bem comum, assim. Sim. Tu vê com um pouco de tinta, os azulejos, umas peças. A gente consegue dar uma cara mais... Com criatividade, né? Que criatividade. muda. Que isso não é uma coisa cara. As casas e os apartamentos, sim, a gente vê que Sim. são coisas que existem valor. Aí não, aí foi uma pegada mais roots. Certo, pode mudar a imagem pra gente Eu acho que viajar deve ter um mais pouquinho alguma mais. coisa desse Acho que tem mais restaurante. alguma coisa. É, eu ia te dizer a Isso. mesa, né? Mesa comunitária. A mesa comunitária, lembrei. Isso. Isso. E essas cadeiras são aquelas que eu não vou lembrar o nome, que É, foram feitas na Tolix, época da isso. guerra. Tolix. Isso, é. Os quadros também a gente pegou. Eu tenho uma molduraria que ele tem coisas do Arco da Velha. Fomos lá olhando, disse, ai que lindo isso, mandamos a moldurar e fomos lá, passamos a manhã inteira pendurando os quadros para dar aquele resultado. Que maravilha. A gente tem mais algumas imagens do Felipe também, quando puder colocar, pode largar. Porque tu tem um trabalho bastante, como tu falaste, cada um tu faz especialmente tudo, né? Isso, eu gosto de E- pensar em tudo. É, a grande característica é que tem uma marca forte, assim, eles ficam fortes, né? A gente fica dormindo e pensando, sabe? Eu acordo da manhã já com a ideia. Daí depois no outro dia eu mudo. Não tem problema. Tu não tem compromisso de não mudar de ideia. Até apresentar para o cliente, não. Até Sim. o pessoal que trabalha comigo reclama que eu mudo muito. Ah, Mas é que não dá pra... A primeira ideia não é a melhor, às vezes é a melhor, mas tem que passar pelas outras pra gente chegar à Ter conclusão certeza que de é, qual é. será a melhor ideia, né? e nada com o tempo, né? Deixar Isso. sedimentar um pouco e tudo. Isso. Tu queres mostrar aqui nas páginas da revista Vamos, esse vamos. projeto? Aqui, então, A gente vai mostrar para essa câmera aqui, tá? Ela já Essa está tá postada a aqui, última ó. Vogue. Aqui. E deixa eu tirar aqui. Essa aqui é a sala. E Reverência e Diversão foi o título que eles escolheram para esse projeto. Viu só? Então a gente está A gente aqui, pode- os tapetes, o trabalho em podemos tapetes, olhar o banco. aqui. Isso. E aqui Viu só? é isso que a gente Foi o que a acabou gente de viu ver, aqui. na verdade. Só para Isso. ver a diagramação, como é que a revista mostrou. Isso. Isso é da última Vogue. Vocês já viram aqui no Arquitetura e Design, que beleza? Aqui tá a capa, A já nas capa. bancas. Né? Muito, muito legal. Eu queria falar rapidamente contigo, a gente está com um tempinho ainda, pouco, mas temos. A respeito de paleta de cores, né? Uhum. A gente viu aquele projeto primeiro com um preto com uma importância vital para aquele projeto, Uhum. né? Isso. Que definiu aquela dramaticidade. Preto e a madeira, né? Preto e a madeira, né? Ficou dramático, mas não ficou pesado demais. A gente viu outro que tem uma presença do concreto, mas Isso. coisas com um toque Muita cor. luxuoso também, um vidro, um veludo, um metal, né? Uhum. Esse contraste. E aí eu queria que tu falasse um pouco da questão da cor
e do contraste que tu usa, porque tem umas Exato. coisas contrastantes que resultam numa terceira coisa, né? Eu gosto bastante da madeira e de uma cor sóbria junto. Importante na escolha da lâmina de madeira também, nem sempre é a mesma. Sempre procuro, claro, uma madeira que a gente tenha na região, né? Uma coisa... o primeiro apartamento era louro frejó. O louro frejó é uma árvore bem complicada. Ela está entrando em extinção, então não quem se tem, tem mais, quem não quase. tem, não vamos fazer mais, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem e tonalizantes até chegar o tom da madeira. A partir desse momento, onde eu tenho a base da madeira e essa cor base, se é o concreto, se é o preto, se é o bege, sempre o conceito nenhum é o bege, mas daí que eu começo a colocar as cores. E daí eu sempre tento fazer o quente e o frio. Eu vou dosando por aí. Aqui faltou quente, aqui faltou frio. É muito no esquentar e esfriar, esquentar e esfriar. Maravilhoso. Morno nunca. Não, morno não dá. Ai, maravilhoso. Adorei. Depois disso, a gente tem que encerrar o programa, porque essa frase, né? Quente e frio, morno nunca, não é? Muito obrigada, Felipe, Imagina. Mariana, Samuel. Vocês fizeram um programa delicioso hoje. Obrigada a Obrigado. vocês três. A gente vai deixar você com o Le Folk TV. E amanhã tem mais arquitetura e design, certo? Beijo!